giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Senhoras e senhores, muito boa noite. Bem-vindos a mais um podcast Saúde e Cultura, um oferecimento do Instituto Cultural Filho de Aruanda, com o apoio da Fundação Oswaldo Cruz, do Ministério da Saúde, do SUS, da Organização Pan-Americana de Saúde, com patrocínio do Governo do Canadá. Apresentando nosso convidado de hoje para vocês, meu amigo Cristiano Ávila. Boa noite, pessoal. Boa noite aos nossos telespectadores e ouvintes. Hoje nós temos aqui uma presença ilustre, mas eu quero agradecer a Fiocruz Brasília, a OPAS e ao nosso Ministério da Saúde e ao Governo do Canadá também. Tem outra pessoa que a gente tem que agradecer, mas eu vou procurar aqui, mas antes eu vou apresentar para vocês nosso amigo Antônio Correia Júnior. Não, Antônio César Correia. Antônio César Correia, se apresenta para nós, Antônio. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Antônio César Correia, também pode me chamar de Toninho, que eu aceito. Toninho, famoso Toninho. Eu sou famoso Toninho, não, mas na realidade é um prazer estar aqui, né? E falar de saúde, falar de vigilância em saúde sempre é um prazer para mim, até porque estou nessa batalha aí, o Cristiano sabe, há 17 anos aqui na Prefeitura de Rio Grande, né? Sou fiscal sanitário e hoje estou como superintendente de vigilância em saúde. E estamos aqui para bater um papo descontraído, né? Bem descontraído, Antônio. E um papo que acho que é importante, né? Até para divulgar um pouco da vigilância em saúde, que às vezes passa desconhecida pela população, mas é fundamental dentro do SUS, né? A gente sabe que o preventivo, que é dentro do SUS, às vezes ele não é muito reconhecido, né, pela população. Eu acho que esse vai ser o papo de hoje, eu acho que vai ser um papo Vamos lá, então. Tem várias pautas criativo aqui. E bem ilustrativo para a população que vai estar nos ouvindo. Seja bem-vindo. Então, Obrigado. o agradecimento é Fiocruz, OPAS, Ministério da Saúde, Fiocruz Brasília e Compop Saúde também, né? E, claro, o Governo do Canadá que está financiando o nosso projeto Caravana e Cultura, Caravana e Podcast Saúde e Cultura. Nosso quarto episódio com uma presença ilustríssima, o Antônio, eu conheço ele desde 2011 ou 12, né? Mais ou menos A por aí. gente criou um projeto lá no curso técnico de meio ambiente. O Antônio vai dar uma palestra excelentíssima lá de geolocalização, muito interessante. Antônio, conta um pouco para nós, né? Sua caminhada dentro da Secretaria de Saúde, já iniciou como fiscal, já iniciou como superintendente. Conta um pouco para nós aí, até a tua chegada agora como superintendente da vigilância. Tá bem, eu sou, na realidade, até tu relembrei os velhos tempos quando tu me falou, né? Eu fui convidado Beijo para Silvia. Pela colega Silvia, e eu sou, na realidade, gestor ambiental, e naquela época eu falei sobre vigilância sanitária e também a questão dos resíduos gerados pelos estabelecimentos, né, que são licenciados pela vigilância sanitária. Bom, dentro da minha trajetória, eu entrei na Prefeitura de Rio Grande em 2005, foi o primeiro concurso feito para vigilante sanitário, né, em 2005, e depois foi 1 ano e meio de fiscalização como fiscal. Depois eu fui convidado para ser o chefe da fiscalização até 2013. Depois, como a Júlia, que era gerente da vigilância sanitária, se aposentou, eu fui convidado para ser o gerente, que é até 2021. E agora, nessa gestão da prefeitura, eu fui convidado para ser o superintendente de vigilância em saúde. Que legal, Antônio. Antônio, me explica, então, existem outras vigilâncias dentro da vigilância ambiental? Isso. Explica para nós. Isso, é até bem interessante conversar sobre essa divisão, né, até para a população saber. Existem 4 vigilâncias que compõem o sistema de vigilância em saúde no Brasil, né? Então, essas 4 vigilâncias seriam vigilância epidemiológica, vigilância saúde do trabalhador, vigilância ambiental e a vigilância sanitária, né? Dessas aí, a mais conhecida é a vigilância sanitária, até porque é a mais antiga, né? Então, a primeira vigilância que foi criada, isso tem bem lá no final do século passado, né? Foi com Oswaldo Cruz, né? Então, foi criada a vigilância sanitária.
e a partir daí foram criando. E a última, a mais caçula de todas, é a Vigilância de Saúde do Trabalhador, né? Então, hoje, o Centro de Vigilância em Saúde está localizado ali no Posto 4, né? O famoso Posto 4, ali no Canalete 551. Ali, então, depois da reforma que foi feita, né? Ficou muito bom aquele prédio, se criou ali, foi feito o que era aqui bem perto, aqui na Barrosa, onde a gente está, aqui do lado, né? Chamavam de Casa da Vigilância. A Casa da Vigilância foi para o Posto 4. E hoje a gente está localizado lá na Canalete, ali, Major Carlos Pinto 551. Eu estou vendo aqui uma pauta, mas eu vou estender um pouco o assunto, porque essa aqui é um pouco cabeluda. Sim. Não, vamos entrar nela logo. A vigilância sanitária, Sim. aquela que fecha, é aquela que fecha? É essa que fecha ou não? O pessoal confunde, né? Então explica para nós. Na realidade, assim, ó, o que a vigilância sanitária faz, né? Interessante até saber, porque sempre, como eu falei no início, as 4 vigilâncias, quando a gente conversar aqui sobre as 4 vigilâncias, vocês vão ver que 4 vigilâncias são pautadas na prevenção. E elas trabalham junto, Antônio? E elas trabalham junto. Os caras estão no mesmo prédio. A vigilância sanitária, como tu falou, né, que tem aquela coisa, eles vieram interdição, muito isso. O que acontece? Hoje, no sistema de vigilância no Brasil, são 3 vigilâncias, né? A Anvisa, que é bem conhecida pela população, né, agora mesmo com a vacina, questão de liberação de vacina, isso tudo passa pela Anvisa. Então, a Anvisa trabalha na área de portos, fiscalização em portos, aeroportos e fronteiras, né? E a questão de liberação de medicamentos, como é a questão que eu falei agora das vacinas, mas todo medicamento tem que passar pelo sistema de aprovação prévio da Anvisa, e também a questão de portos e aeroportos, como eu falei. Aqui em Rio Grande nós temos um posto do porto. Por quê? Porque temos o porto aqui. Então é como se ela fosse a vigilância sanitária do portos e aeroportos? Isso, e fronteiras, né? Então todas essas têm, e ela também faz grande parte da legislação que é utilizada pelas outras vigilâncias. A outra vigilância é a vigilância sanitária estadual, né? A nossa coordenação aqui da 3ª Regional aqui de Pelotas tem o núcleo da vigilância sanitária estadual, que faz a alta complexidade, né? Estabelecimentos de alta complexidade, e tem a nossa vigilância, onde está dentro da vigilância em saúde, que é a vigilância sanitária municipal, né? Rio Grande não está na plena, né? Vamos explicar o que é a plena, né? Primeiro explica para nós o que é alta complexidade. Isso, por isso que eu quero dizer. A plena, na realidade, ela envolve as complexidades, né? Então, assim, alta complexidade são estabelecimentos de... melhor dando um exemplo, né? O que é um estabelecimento de alta complexidade dentro da área da saúde? Seria, por exemplo, hospitais, né? Clínicas com raio-x, laboratórios de análise clínicas, indústria de alimentos. Isso são de alta complexidade. Média e baixa complexidade, aí nós temos uma infinidade de outros estabelecimentos, né, que são essa alta complexidade. Como o Rio Grande ainda não está na plena, o que é a plena? Depois da Lei 8080, né, o que diz a Lei 8080? Ela diz que tinha que ter uma passagem, né, dessa responsabilidade para os municípios, né? Então, o que acarreta? Passar a fiscalização também, como a gente está falando, para os municípios. Mas, para isso, o município tem que aderir. Rio Grande ainda está no processo, né, para... São José do Norte e Pelotas aderiram. Né? Já aderiram. Rio Grande ainda não aderiu. Então, esses estabelecimentos, como eu falei, por exemplo, hospitais, são fiscalizados ainda pela 3ª Regional de Saúde. Né? Mas o grande rol de estabelecimentos hoje já é fiscalizado pelo município. Por exemplo, há uns 8 anos atrás, drogarias, né? São essas nossas farmácias, né, que a gente chama, que não é de manipulação. Se for de manipulação, é a 3ª Regional. Se for drogarias, né, essas redes como a gente está acostumado a ver de várias daquele município, em cada esquina, essas aí são fiscalizadas já pelo média complexidade, mas é fiscalizada pelo município, né?
Voltando lá, né, aquela questão do disco do PES. Então, a vigilância, para se entender melhor, né, para a população se entender melhor, os ouvintes se entenderem melhor, são três eixos grandes que a gente tem dentro da fiscalização. Fiscalização de alimentos, fiscalização e licenciamento de alimentos, de interesse à saúde e de saúde. Vou perguntar uma agora dessa aí do alimento, Antônio. Sim. Eu sei que o Antônio gosta de falar disso, né? E as famosas tetinhas. E a gente não tá falando de sexo aqui, né? A gente tá falando das tetinhas de maionese. É verdade. Eu vi umas fotos que, se vocês virem, não iam comer mais. Eu continuo comendo, mas tudo bem. Esse é um assunto bem polêmico, né? E é uma das coisas que a vigilância sanitária às vezes é cobrada, né? Por que ela faz a proibição da maionese caseira? É tão bom, porque... aquela coisa... E às vezes o comerciante também faz, porque a própria população, se pressiona, não tiver, né? Cadê minha tetinha? Se não tiver, ele troca de... Não, ainda pede, ainda pede mais, dá duas ou três. Na realidade... Eu sou um que ligo, mando mensagem lá, não, tá, mas e aí? E a tetinha? Maionese? Tem bastante, né? Não, lá no cassino, eu moro no cassino, e lá no cassino eles têm uma opção de mandar uma tetinha. Bem pouquinho. Se tu te esquecer de pedir, eles esquecem de mandar também. Com certeza. Mas não fala o lugar, hein? Não fala o lugar do fiscal. Não, mas na realidade, o que acontece? O assunto é até bem sério, no sentido, a gente brinca sempre, mas o assunto é bem sério, até mesmo porque o grande problema da maionese caseira, ela é feita, né, a maioria da dona de casa que faz, né, aquele que gosta de cozinhar, eu sou um que gosta de cozinhar, então se sabe como fazer, tem que utilizar o quê? Ovos, né, e óleo, certo, né, e dar o ponto, aquela coisa, bater bem. Só que o grande problema é que a galinha, ela é portadora de salmonela. E no frango, o sistema imunológico dele não permite que haja um grande problema de salmonelose. Só que a salmonela no nosso organismo é complicado. Então, o nosso organismo ele não tá habituado a receber uma grande carga de salmonela, e aí vai ter aquele grande problema, né, de intestinal, problema de vômito, né? E por que isso acontece? Porque a maionese não tem um processo de questão pasteurização, de acondicionamento ideal, né, de manter essa maionese em refrigeração, e principalmente porque assim, o micro-organismo, até para a população entender, se ele for acima de 60 graus a temperatura dele, ele inativa, mata praticamente todo o micro-organismo que for patogênico. Abaixo, temperatura de 6, 7 graus, que é dentro do nosso refrigerador, o micro-organismo fica ali, mas ele não se multiplica. Né? Tá vivo, tá gelado. Só que aí vamos pensar, uma lancheria. Será que numa área de manipulação de uma lancheria, qual é a temperatura? Hoje, como está quente, qual é a temperatura? É uma temperatura em torno aí de 25, né? Fritadeira ligada, fogão ligado, movimento de pessoas. E aí o que vai acontecer? Se tiver uma contaminação pelo ovo que foi matéria-prima daquela maionese, o que vai acontecer? Com certeza vai ter uma contaminação e aquele lanche vai ir contaminado para casa. Tem também o período de entrega, né? A gente sabe que hoje, né, vamos botar aí, o entregador, ele vai levar um tempo para entregar. Pega 5, 6 bota numa entregas. caixa na moto, né, para poder entregar. Quentinho. Então, quando chega na questão do consumo, provavelmente, se tiver contaminado, vai dar problema. Né? Sabe que eu tenho 2 casos assim, Antônio. Uma lancheria pequena, né? Eu entrei e aí escutei o pessoal falando, né? Essa geladeira não tá boa. Não, vamos arrumar, não sei o quê. Passou o dia todo, ainda bem que não estragou nada. E aí, na hora de tirar a tetinha, ele abriu aquela geladeira que estava estragada, né? E eu teve um caso que eu comprei um churrasquinho muito famoso na cidade, na frente de um prédio que era muito famoso na cidade. É um prédio antigo até. Hoje na frente de um pagode que era muito famoso na cidade. E hoje o prédio está fechado, né? E eu comprei um churrasquinho ali e comi um churrasquinho de porco. Meu Deus.
Era como se tivesse alguém dentro do meu estômago dando beliscões. Era impressionante, assim, né? E eu parei na Santa Casa, muita dor abdominal, e em seguida veio o vômito e a diarreia. É impressionante. Assim. Na realidade, tem dois tipos, né? Tem a infecção e a intoxicação, né? A infecção é aquela que vai realmente ter febre, que vai ter... Eu não tive febre e a intoxicação é porque certos tipos de micro-organismos, né? Ele vai ter o metabolismo dele, ele vai causar problema de toxicidade. E vai ficar aquilo ali no alimento. Então a gente vê muito, né? Provavelmente, assim, às vezes... Agora não tem escutado muito, mas aquela questão de casamento, né? Foi um casamento, 30, 40, 50 pessoas foram para o hospital porque provavelmente ou é a maionese da salada de maionese, né? Ou a questão também do bolo, né? Porque o bolo, porque o leite, que acontece? merengue ali. O merengue é o mesmo processo da maionese, só que ele é feito o quê? Ovo e açúcar. Ele tem o óleo vai o açúcar. E ele provavelmente não é cozido, né? Então aquele merengue também, imagina o calor como está hoje, né? Uma temperatura em média aí 25, 28 graus. Deixa aquele bolo praticamente um dia inteiro fora de refrigeração. Eles estão ali, como eu brinco sempre, é uma colônia de férias, né? Se divertindo e procriando. Só esperando. Né? Aí a pessoa, é óbvio, quer dizer, mas por que algumas pessoas comem e passam muito mal e outras comem e não passam tão mal assim? Às vezes é a quantidade de bolo, ou às vezes até o organismo, ou às vezes também a questão do local aonde está comendo, né? Às vezes o bolo é grande, às vezes naquela região ali, aquele merengue está mais contaminado do que em um outro lugar. Então, aqueles que comeram daquela região... Aí o pessoal come, né, um bairro afastado que não está na colônia de férias. Não tá, entendeu? E uma das coisas que eu digo sempre é assim, ó, como vigilância e prevenção, é óbvio que se tiver esse problema e for encontrado a maionese, é óbvio que vai ser apreendida essa maionese. Aí o pessoal diz assim, pô, mas eu vou ali e continua tendo. O pessoal paga para isso, entendeu? O grande problema é que tem o processo administrativo, o pessoal vai pagar multa, mas como a população, né, como vocês disseram que também, né, consome... Não, ele falou. Não foi? Eu não como uma, não Cristiano. Aí das famosas tetinhas, o que vai acontecer? Às vezes compensa, mas é um risco de saúde. Porque eu sempre digo assim, ó, vocês imaginam um idoso, uma criança, né? Ou até, por exemplo, uma gestante, né? Imagina, vomitando diarreia, daqui a pouco pode vir até a questão desidratada e ter um problema mais sério. Eu já pegou o caso assim. Eu dei um azar uma vez, há muitos anos atrás, aí, 2010, eu fui comer um tal de um bauru ao prato, aquele bauruzão que vinha cheio de fritos na volta. Sim. Eu não vou falar de onde aí, mas pelo lanche em 2010 só tinha um lugar que fazia isso. E tive uma bela de uma salmonelose. Rapaz... É complicado. O que eu tive de febre, eu não vomitei, mas a complicação foi uma febre e uma diarreia. E tem todo um processo depois, só para vocês entenderem, na investigação de um surto alimentar. Porque se duas pessoas... O que é um surto alimentar? Até para esclarecer para a população. Se duas ou mais pessoas se alimentarem no mesmo local, daquele mesmo alimento, e passarem mal, na realidade já é possivelmente um surto alimentar. E aí a vigilância sanitária e vigilância epidemiológica tem que fazer todo um trabalho. Né? Antônio, quero te perguntar se isso é uma fake news, um mito, né? Ou é verdade, né? O famoso estômago de mendigo. Você fala estômago de cachorro, e né, que se acostuma a comer tanta coisa, né? Às vezes, né, que não está num bom estado, que acaba se acostumando. Existe isso mesmo? Existe aquela questão de momentos, né? O nosso corpo é uma máquina, né? Eu acho, para explicar melhor a população, o nosso corpo é uma máquina. O nosso sistema imunológico, ele funciona bem, né? Ele é feito para isso mesmo, né? Senão a gente nem saía na rua, nem respiraria, né? Hoje aqui tem vários micro-organismos. Só que, dependendo da nossa situação, né? Estresse é uma das coisas que diminui o nosso sistema imunológico. E quem é que não é hoje no corre-corre
do dia a dia, do trabalho, não está estressado, não tá. Então, assim, ó, essa questão vai depender muito do teu organismo naquele momento, entendeu? Mas tem muito mito, né? Tem aquele que vai dizer, olha, eu sou mais resistente. Pode ser resistente até que um dia, né? Come maionese caseira, umas tetinhas, até que um dia o sistema imunológico dele não tá naquele dia melhor, e aí não vai reagir tão rapidamente, porque ele vai reagir, mas ele vai levar um tempo para reagir, né? Para que a salmonela... Só um soro depois. E depois é só questão de realmente hidratação, né? E, como diz na brincadeira, o Buscopan na veia, né? Buscopan na veia direto. Eu acho que foi o que eu tomei. Antônio, voltando para as vigilâncias, né? Sim. Eu achei bem interessante que, como eu trabalho na Secretaria de Saúde também, pessoal, quando eu estava apresentando o relatório de gestão ali, eu aprendi coisas que eu não sabia que existiam na saúde, né? Claro. Que a vigilância lidava com isso, como a dengue, animais peçonhentos, Sim, né? sim. Sinantrópicos, né? Isso. Né? Então, fala um pouco para nós, se existe, uma pergunta, existe escorpião em Rio Grande, tem casos, não Claro. tem? Picada de cobra, fala um pouco dessa parte para nós. Isso é um outro assunto que é bem interessante e valoriza bastante o trabalho da vigilância como um todo, né? Porque aí já estamos entrando no lado vigilância ambiental. Eu sou um defensor do trabalho da vigilância ambiental, principalmente na questão da dengue, porque Rio Grande é uma cidade que tem tudo para ter um boom de casos de dengue. E está infestada, porque o mosquito está grande, mas grandes casos da população adoecer por causa da dengue, não. A gente não escuta mesmo. Na realidade, por quê? Né? Por causa do trabalho da vigilância ambiental. Na realidade, assim, como eu estava falando, cidade portuária, cidade que tem muito caminhoneiro, cidade de muito fluxo de pessoas, né? Grandes empreendimentos. Eu não sei se tem a ver, mas tem muita água na nossa volta, né? Também. Água parada, né? Arroios, não sei se isso... Não, o mais é a questão realmente da população em termos de residência, né? Vou dar um exemplo aqui. Às vezes as pessoas recebem o vigilante, né? O agente de endemias, né? Que vai bater na porta, né? E às vezes a pessoa diz, mas aquela água que fica na valeta, essa aí, a mosquita da dengue, vamos dizer assim, a Aedes aegypti, né, ela não tem essa preferência por esse tipo de... Ela gosta de água limpa. Então às vezes a pessoa até bota um pouquinho de clorofila e tá ajudando a... Então o que acontece? Ela gosta da onde? Água de caixa d'água sem tampa, né? Realmente, piscina parada, né? Que às vezes não tem o tratamento, porque o cloro também combate. Combate dependendo do nível ou não? Não, tem. Se ele está no nível da piscina mesmo, né? De tratamento para poder ser utilizada, já dificulta bastante ali. Mas pneu é uma coisa que realmente a gente vê muito. Pneu, potezinhos largados no espaço baldio. E aí o que acontece? Se a gente parar para pensar, qualquer superfície que seja côncava, que acumule água vai ser um problema sério. São criadores. São criadores. E o trabalho é bem feito, por quê? Porque o trabalho realmente, aquele trabalho, vamos dizer assim, funciona. De formiguinha, de bater na porta, de conversar e a população nos ajudar. Fica o apelo aqui, que eu sei que o podcast vai ser... compartilhar bastante. E por quê? Porque, com certeza, essa informação é muito importante para as pessoas se darem conta de que até uma bromélia, né? Uma bromélia, que é aquela planta, né? Que fica no centro. Ela cria ali, a bromélia é um local natural de criadora de... Até uma tampinha de garrafa de 2 litros. E só para entender como é que funciona, né, o mecanismo, né, de postura, a fêmea do Aedes aegypti, ela não coloca na água, ela coloca acima. E o que vai acontecer? Quando tiver uma chuva, quando tiver um aumento daquele nível da água, ela vai conseguir sobrepor aqueles ovos e aí vai eclodir a larva. Entendeu? Vai então, ficar assim, o bichinho isso, ali. E aí o pessoal vai
periodicamente, então, em todo o município, todos os bairros do município têm equipes que fazem esse trabalho. Para quê? Para que não haja essa proliferação. O que é o grande problema? É quando uma pessoa que está contaminada é picada pela fêmea. E aí ela não é pelos filhotes, é pela fêmea. Ela vai multiplicar, né? E vai picar outras pessoas, né? E aí ela vai passar, como ela né, vamos botar, né, entre aspas, ela chupou o sangue da pessoa, ela vai transmitir para outra pessoa também, porque ela está contaminada. E aí a contaminação. Aí vem outro mosquito, morde aquela pessoa, e aí vira uma questão... Eu não sabia. Eu achei que não... Então, se a pessoa foi picada no mosquito da dengue e outro mosquito morde, ele também passa para a pessoa. A fêmea, ela vai também passar. É só as fêmeas que mordem? As fêmeas são as principais. Né? Então, assim, ó, o cuidado que tem que se ter com os vasinhos, quando se diz, né, o pratinho de vaso, coloca areia grossa, ou não usa pratinho, né? Procura ver se tem algum, depois de uma chuva, se ficou um balde, uma garrafa PET, porque às vezes o pessoal deixa garrafas no pátio, aquilo ali provavelmente vai ser o possível criador. Muito importante, pessoal. Então fiquem ligados aí. Nós estamos fazendo dentro desse projeto, Antônio, nós vamos fazer 3 intervenções culturais em bairros de vulnerabilidade do Rio Grande. E um dos panfletos que nós estamos imprimindo para entregar para a população, no momento que estiver tendo show cultural ali, vai atrair o público, e nós vamos entregar um panfleto falando sobre dengue, né? Sim. Vai ser bem legal. Hoje é dos grandes problemas ainda, né? Aqui, graças a Deus, nossa região está controlado, né? Em Rio Grande teve algum caso de chikungunya ou zika vírus? Não, só dengue realmente. Ainda bem. E muitos casos de fora, né? De dengue que veio de fora. Quando tinha o nosso polo naval aqui, às vezes as pessoas migravam, né, das suas regiões que eram infestadas realmente, e aí quando vinham aqui, por isso que o ideal é não ter o mosquito, porque se essa pessoa é picada, provavelmente vai ser repassada. Uma das coisas que tu falou, né, dos sinantrópicos, isso é importante. Isso que a gente tá falando, né? Tem um trabalho dos morcegos, dos escorpião. Eu até quero saber se tem escorpião. Na realidade, escorpião tem na nossa região. Região ali entre Parque Marinha e Parque São Pedro. Eu já vi lá, quando eu era da Marinha, eu vi lá naquela região. Também. Lá. Só que o que tem aqui é o pretinho. É o preto. Isso que eu ia te dizer. O preto, ele, claro, vai causar um incômodo, vai causar dor, mas ele não é tão perigoso como o amarelo. Quanto menor ou não tem nada de tamanho? É a cor mesmo. É a cor. É que é a espécie, né? Então a gente fala muito da cor, mas é a espécie. A espécie que é a amarela, tá? Que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, o estado da Bahia tem muitos casos, né? E esse aí sim, esse aí já é mais perigoso, entendeu? E aconteceu há uns 4, 5 anos atrás de uma moradora ser picada pelo um amarelo aqui em Rio Grande. Então né? Temos o amarelo também. Né? Não, mas o que aconteceu? Depois se faz uma investigação, até pela equipe da Vigilância Ambiental, pelo veterinário da equipe e verificou-se que ele era numa chácara, tinha uma plantação de soja, e essa tinha recebido uma carga de adubo. E essa carga veio da Bahia. Entendeu? Então, isso aí é uma das coisas que tem que ter um cuidado, né? Porque às vezes, não trazer algum animal. Para não trazer, e é difícil, porque ele é um animal pequeno, se esconde, ele é acostumado a andar em locais mais escuros, então complica, né? Sim, interessante. E ele também tem uma coisa que é assim, ó, ele se reproduz, não precisa de fêmea, ele mesmo se autorreproduz. Então, acho que é assexuado. É o termo esse. E aí o que acontece? Isso é mais um agravante ainda, né? Com relação a outros vetores que são importantes que aqui nós temos na nossa região, principalmente Rio Grande, bicho de pé, que a gente sabe que... Ainda tem. Tem bastante. Quando eu trabalhava de burocrata nos postos, eu vi situações que pessoas com pé bem... Em regiões mais da periferia, onde existem muitas ruas sem calçamento, muitos cães, né? Os cães extremistas. Os cães, na realidade, eles vão largando. Entendeu? Então, assim, ó,
Outro também é a questão do carrapato. E o carrapato tem a doença do carrapato, Tem a que é bem doença do séria, né? carrapato. Então tem um sistema da pulga também, né? Às vezes pulga do próprio rato, né? Leptospirose do rato também, que é um problema. Tem casos de leptospirose aqui? Já teve casos aqui, já teve casos de bastante casos aqui, assim. Teve caso aqui de uma escola aqui, central, particular, que os alunos começaram a ter os sintomas e foram identificados, né, e diagnosticados, melhor dizendo, com a leptospirose. Aí a vigilância sanitária e vigilância epidemiológica e ambiental fazem um trabalho em conjunto, até a questão também do saúde do trabalhador, até porque teve trabalhadores dessa escola que também se contaminaram. Então a escola foi quase uma epidemia dentro daquela... E a escola é uma escola que a princípio tu olhava, tu não via, né? Assim, porque é muito questão assim, mas a escola tu não via ratos na escola. Não por ser particular, mas porque era limpa. Não, porque realmente era limpa e era uma escola que cuidava, tinha esse cuidado todo, né? De não ter resíduo, né? Tinha todo um trabalho. E aí se descobriu que, olha como a saúde pública e como a vigilância é importante, né, na investigação. No centro da cidade existem muitos restaurantes, né? Aquele seu trabalho falava sobre isso. Isso. Né? O restaurante, ele descarta grande parte do resíduo que sobra, né? Aquele que se diz, né, a sobra ingesta, ou seja, aquela sobra do prato. Ele descarta nos containers verdes, né, aqueles do município. A rata, né, vamos dizer assim, a rata ela é muito esperta, vamos botar assim. O que acontece? Se ela sabe que tem 4 asas, água, abrigo, alimentação e acesso... E a rata também. A rata. Hoje eu estou achando um tendencioso. A questão feminina, não, mas a rata é no sentido de multiplicar. Entendeu? Não é questão de transmitir. Se ela tem esses 4 fatores, ela vai se abrigar ali. Ela procria mais. O sistema dela de procriação é mais do que uma... Se não tem, por exemplo, vamos dar um exemplo básico, se não tem muito alimento naquela região, ela não vai não produzir várias proles. Ela vai ter, e também reduzidas, 1, 2. Mas como ela sabe que tem tem água, tem bem ali, alimento, ela vai multiplicando. Nesse entorno dessa escola tinham muitos restaurantes, que é aqui no centro da cidade. Sim. O que aconteceu? Tinha muita alimentação, uma proliferação grande de ratos, e os ratos também gostam muito de comer frutas. E no pátio dessa escola tinha várias árvores frutíferas. Já vi que botam em armadilhas laranja, né? Bota laranja com veneno. Eu só acho que é o queijo, mas não. Não, porque o rato gosta muito. Esse tipo de rato maior, queijo é o camundongo. Né? Aí o que aconteceu? Os alunos da escola foram no pátio recolher folhas porque era um trabalho de outono. Os ratos tinham urinado ali e foi aí que deu a contaminação. Então, questão de um pequeno detalhe, né? A escola teve que fazer deixar um pouco de uma detetização. Fazer todo um parte de desratização e terminar com essas árvores frutíferas. Né? Uma pena. Então, assim, são detalhes, né, que não é só na questão, como a gente fala, né, é só na questão da periferia, não, centro da cidade. Se tiver realmente uma quantidade de alimento, de acesso, de água, né, do ambiente propício aí, a rata vai se multiplicar. Questão, como eu falei, né, então, assim, dos morcegos, é uma questão séria, né. Rio Grande é uma cidade que tem muitos prédios antigos, abandonados. Tem muito lugar abandonado. Tem muito lugar abandonado. Aqui nessa região, né, que a gente está aqui. Muitas fábricas abandonadas. Então, assim, o morcego se localiza quase sempre no forro dessas casas. E ele tem a questão de transmitir a raiva. E se um dos transmissores da raiva, além dele, é o gato e o cachorro. Né? Então, o que acontece? Se um desses morcegos morder um gato ou um cachorro, ele pode transmitir, se ele estiver contaminado, ele vai transmitir a raiva para esse animal. E esse animal, se morder ou arranhar um ser humano, ele pode também
transmitir. E o gato é muito brincalhão, Por né? isso que qualquer um, quando é mordido ou arranhado, tem que procurar o posto de saúde para fazer Na realidade... Tem uma como é- pergunta, né? Que se faz uma Isso, pergunta. como é que funciona esse processo, né? Hoje tem uma veterinária no Centro de Zoonoses da Vigilância Ambiental para fazer essa investigação dos cães que morderam alguma pessoa. Então, se eu sou mordido, eu vou no posto de saúde, é obrigação do posto de saúde fazer a comunicação à vigilância epidemiológica e ambiental para que se faça uma investigação. Então, esse cão vai ficar 10 dias sendo avaliado e se ele não tiver nenhum sintoma, a pessoa é liberada. Se por acaso ele tiver um sintoma ou não se encontrar esse cão ou gato, aí a pessoa tem que ser vacinada. Né? Porque Por via das dúvidas, ela vai ser vacinada. Porque assim, o que acontece? Não existe uma grande quantidade de vacina suficiente para a quantidade de mordida, por exemplo, de cães. Tem muito em Rio Grande? Tem mordidas? muita quantidade Nossa de Senhora. É Porque muitos é muito cães também cães de rua, né? de Antônio? rua. Principalmente de rua, ou aquele cão que é colocado pelo seu dono para passear, vamos botar assim, né? O famoso cão que sai para Sem passear. ou sem coleira, né? Sem coleira. Ele sai, a pessoa abre o portão na sua casa, ele vai passear, depois ele volta. Só que aquele cão... Tá acostumado. e às vezes aquele cão é assim, ó. Ele pode ser... A pessoa não vê, pode ser pisar aquele cão, né? Pisar numa pata, ele vai morder. Uma criança, que é um perigo, né? Mas a criança vai brincar, ele não está acostumado. Não sabe o perigo. Não sabe o perigo, quando vê, ele pode ser mordido. E gato também. Gato, muito mais do que a mordida, é arranhar, né? Arranhar. Ela tem... E aí vai ter que ser feito também o mesmo trabalho, né, da vigilância. Uma outra coisa que eu gostaria de falar da vigilância ambiental, que eu acho importantíssimo, é que tem um programa que é o Vigiágua. Né? Eu ouvi, sim. O que é o programa Vigiágua para ter para a população saber? Toda a água que chega na casa do morador, aquela água da Corsã, né, que aqui no Rio Grande é da concessionária Corsã, ela é fiscalizada pelo Vigiágua. Então, o que não é acontece? a terceira que faz isso. Não é a terceira, é o município. Então, o que acontece? É feito um trabalho de mapeamento, né, de várias torneiras, de vários locais. Então, às vezes, não sei se a população já viu, mas tem um funcionário da vigilância, às vezes, coletando água em uma torneira que fica perto do portão, né? Ou ele fica em algum local, né, de uma escola. Então, o que acontece? É coletada essa água e é feito várias análises para ver o pH, coliformes fecais. Isso, coliformes totais, como é que está o teor de cloro, né? Porque o que faz essa água não ter problema microbiológico é o cloro. Mas tem um certo... Tem um certo padrão que tudo isso, ela é questão de legislação, né? Em turbidez, e o que é a turbidez, para as pessoas entenderem? É a cor da água, né? A coloração. Às vezes ela tem muita reclamação no Facebook, né? É que às vezes o que acontece? A concessionária ela coleta, né, do São Gonçalo, né? E às vezes quando tem muita chuva, às vezes essa água vem um pouco turva, né, por causa da movimentação. E quando tem esse tratamento, ainda fica alguma questão. Uma questão. Só que isso ainda determinado questão de teor ali, de turbidez, ainda é tolerado. Mas não pode ser. Às vezes acontece também, o que acontece? Estão fazendo uma limpeza, alguma coisa. Uma limpeza, isso. Eles chamam de expurgo, né? A tubulação é meio antiga, tem certas regiões que ainda é tubulação de ferro. Né? Então, o que acontece? Quando há uma falta de água e volta essa água, às vezes vem com muita pressão e ela vai arrastando né? E aí, claro, por isso que tem uma questão de fazer todo esse trabalho do Vigiágua fazer a fiscalização, né? Então é importante que mesmo assim a pessoa tenha um filtro, ou ferva, ou não, pode confiar na água. Eu digo assim, ó, Rio Grande pode-se confiar na água que é... O que às vezes dá problema é que as pessoas não fazem a limpeza da sua caixa d'água. Entendeu? Importante. Então, é sempre importante... Nós fizemos no Instituto faz 2 meses. De 6 em 6 meses, é o que a lei preconiza. 6 meses. Para estabelecimentos, a vigilância sanitária, por exemplo, num restaurante, a vigilância sanitária cobra um laudo de limpeza de caixa d'água. Químico. Claro, da residência das pessoas não tem como.
né, fica na consciência da pessoa. Por isso que a gente alerta sempre aqui que periodicamente faça a limpeza da caixa d'água. O ideal é que seja por uma empresa que tenha todo o aparato, toda a questão de limpeza. Porque às vezes tu vai limpar, pode mais contaminar aquela, né, a população pode mais contaminar ainda do que limpar, dependendo de como ela fizer essa limpeza. Então, tem que ter esse cuidado, né? Então, isso tudo, como eu falei bem lá no início, é a questão de prevenção, né? Prevenir é isso, né? Porque, de repente, pode ter uma doença... O gasto pode ser maior depois, Antônio. Com certeza. Ter uma infelicidade aí do Eu sempre digo assim, agora, essa semana teve, né, os médicos que vão assumir, né, que são que a secretaria, acho que são os que vão fazer agora fugiu o nome, não é o estágio, é a residência, né? Esses tiveram uma capacitação e eu fui conversar com eles e eu falo que eles são muito importantes na identificação quando vai uma pessoa com doença, com um tipo de doença, porque às vezes aquilo ali pode ser de uma região, né? Às vezes a questão, como eu falei, do restaurante, as pessoas estão comendo no mesmo restaurante, estão indo... Tem que observar. E às vezes é uma questão de uma doença hídrica, né? Pelo consumo de água, às vezes é uma questão de uma doença, como eu falei, de vetores, de carrapato, da dengue, realmente. Então, na realidade, eu digo assim, ó, o SUS é uma engrenagem, né? Para o SUS funcionar bem, e uma das coisas que eu sempre digo assim, ó, né, nós que somos trabalhadores do SUS com muito orgulho, eu sei que tu também com muito orgulho e defende essa camisa do SUS, tem que fazer um pouco a mais. Né? E eu conversei com eles também. Não é só aquela questão de ir ali fazer o trabalho básico, né? Não, é fazer isso. Se tem que fazer uma notificação, isso é importante, porque é na notificação que a vigilância em saúde sabe que os problemas estão acontecendo, né? Então podem procurar os serviços, né, Antônio? É bem tranquilo. Com né? certeza, com certeza. No antigo não é o Posto 4 ainda, o Centro de Saúde Posto 4 ali, o Canalete famoso, todo mundo conhece, né? E isso é uma das questões que a gente bate. Prevenção sempre, para que não... E a gente sabe hoje, né, Cristiano, como é que estão os postos de saúde, a gente sabe deixar os postos de saúde mesmo para aquela doença mais grave, né, uma doença crônica, né, que não essas doenças que poderiam ser evitadas e que, de repente, por uma falha, de repente, de algum produto ou de ter um vetor agindo, sobrecarregar um hospital. Um hospital, né, que tão precário como está, né? Antônio, pandemia. Você nos desse um relato, que eu me lembro, naquela a primeira reunião eu estava lá, fui convidado pelo Instituto, né, estava lá pelo antigo prefeito, não como servidor da saúde, 17 de março de 2020, né, Salão Nobre da Prefeitura. Eu faço um relato até aqui, Antônio. Eu sempre lembro, né, Cristiano, eu estava voltando de férias, né, e eu até falei agora nessa capacitação para os médicos, eu digo assim, ó, a gente acha sempre que está longe, né? Porque a gente se prepara aqui, né? Eu me lembro que vocês falavam que a bolha uma hora inicial. E a gente se preparou muito para o ebola, né? Na época, quando deu... Mas ficou na África, né? E não teve aquele... Mas quando teve a questão, a gente disse, é lá na China. China é muito longe, né? Ainda tinha aquela ideia. Cada um chegou aqui, né? Mas com a globalização, a gente sabe que um avião se deslocando da China para qualquer lugar, é óbvio que ia transmitir, né? E a gente ficou no aguardo, né? Teve carnaval, eu me lembro que foi um período de carnaval, que não teve uma preocupação, porque também se tinha questão financeira envolvida, de carnaval, de toda questão turística, um monte de, principalmente para cidades maiores como Rio de Janeiro e São Paulo, mas, infelizmente, a gente se preparou e realmente chegou, né? Eu me lembro quando teve o primeiro caso aqui, né? A gente estava aguardando, um pouco ainda. Demorou um tempo, né? Teve o primeiro caso, foi o primeiro caso, depois o primeiro óbito, né? Eu me lembro que eu sinto muito, assim, ó, foi uma coisa que me marcou muito, muito, muito. Eu me lembro de ter ido, veio um comunicado do CEV, do Centro de Vigilância em Saúde de Porto Alegre, para fazer esse trabalho, e eu fui com a doutora Shirley, que é a gerente da Vigilância Epidemiológica, e nas funerárias, é um trabalho muito, muito, digo para vocês assim, até me emociono, muito ruim, mas tinha que ser feito naquele momento, de como agir na questão do óbito.
de como aquela pessoa que viesse a óbito, Não ela teria que ser revelar. teria que ser velada, como ela teria que ser conduzida até o caixão, como o funcionário da funerária teria que citar todo o parlamentar. Por quê? Porque é uma questão de segurança, né? E isso aí toca porque a gente não estava acostumado, né? E parece que todos esses rituais, essas roupas, parece que tu perde um pouco da humanidade da coisa, Com certeza, né? com A gente certeza. falava antes no terceiro episódio Assusta, lá né? com a Nicole, psicóloga, falávamos disso, né? De humanidade. E realmente a gente está acostumado com aquilo, né? E parece que... E é um choque, porque assim, ó, ali não era uma região que ia ser afetada, não ia ser uma classe social, uma certa idade. Claro que a gente sabia que tinha mais... alguns foram mais, né? Mas sabia que todos estavam, né? E aí eu vi também no podcast que tu falou, acho que foi o primeiro podcast, né? Acredito que tenha sido no primeiro. Com a Reginara, né? Eu me lembro de tu comentar, de dizer assim, ó, de ter que tirar a roupa, né? Isso. Passar cloro nos pés. Muito eu fiz isso na minha garagem quando chegava em casa. Eu não trabalhei em home office, então você trabalhou, eu não consegui. Eu fui sempre em linha de frente, né? Então, como é vigilância eu trabalhava de burocrata, no posto atendia, todo mundo linha de frente. Tanto é que a gente trabalhava nas barreiras, né? Que a gente de noite, de madrugada, fazendo... Impedindo as festas, as festas que às vezes... festa de casamento que resolviam fazer, que a gente sabe. Então assim, ó, se tu for ver, foi muito, muito trabalho para vigilância em saúde. Até aquele momento em que chegou a vacina, né? Mas até chegar a vacina, que, claro, que deu uma acalmada, né? Que as pessoas começaram a se prevenir e viram realmente. Se teve fechamento, olha a situação como fiscal, né? E nesse momento eu também estava como fiscal de ir no estabelecimento e dizer para aquela pessoa, tu vai ter que fechar, e a pessoa olhar e dizer assim, tá, mas e aí como é que eu pago o meu salário? Entendeu? Tinha a questão social, mas a questão, né, de também a gente saber que aquele momento, para aquela situação, de repente aquele ali era o melhor. Era o melhor, por quê? Porque não se conhecia também, né? Hoje eu tenho certeza que se tiver uma cultura, espero que demore bastante para ter, mas se já tem uma certa, né, pelos estudos que foram feitos, já se tem uma medida a ser tomada, entendeu? Mas até aquele momento era muito difícil. Né? Tu imagina tu ir numa festa de casamento e dizer, olha, tu vai ter que fechar. Né? E aí, às vezes, as pessoas tratavam a vigilância como vilã, como inimiga. Né? E pelo contrário, vocês estavam tentando prevenir. Infelizmente, que levou mais de quase 700 mil vidas aí no Brasil. E aquela questão, assim, ó, de que, de repente, de uma festa, como aconteceu aqui em Rio Grande, uma festa de adolescentes, praticamente um colégio inteiro ficou contaminado, entendeu? Porque não teve esse descuido de ter essa festa, e aí foi disseminando entre os outros colegas, e isso aconteceu em várias cidades, né? Casa de idosos também, né? As ILPIs, né? ILPIs, imagina, né? Olha, as pessoas, os familiares não poderem visitar... Júlio tá um formigão hoje, gente. Já comeu umas 10 balas. Um beijo pra Aline, minha hematologista. E então, assim, ó, as ILPIs, a gente teve um cuidado muito grande, né? A gente teve a parceria com os proprietários das ILPIs, né? Os familiares que entenderam que aquele momento não era o momento de fazer visita. Então se criou visita virtual, né? Pelo celular, pela questão de visita à distância. Claro que a gente sabe que teve toda aquela carência, mas naquele momento, já somente, para vocês terem uma ideia, somente o funcionário que se deslocava das suas casas, pegava ônibus que tinha e ia para dentro das LPIs, já contaminou vários idosos. Imagina se tivesse um fluxo de pessoas grandes ali, né? Uma pessoa conhecida, eu não me lembro do nome dela agora, mas ela disse que, eu acho que é a nossa colega, ficou dentro de casa, não saiu para nada, e lavava sacola, e se contaminou, acredita ela não sabe como que aquilo entrou, do motoboy. Claro, ela tinha um contato com o mundo externo, não tinha? Sim. Não tem como tu viver numa bolha, né? Hoje em dia, assim, ó, infelizmente, nesses casos, quando tem uma pandemia,
É uma questão realmente, claro, tem toda aquela questão da máscara, de álcool gel, mas a gente dizer que está 100%... É como se tu andasse com uma camisinha gigante na tua volta e mesmo assim é 99, né? Não tem como, né? Eu tô aqui com o boletim Covid-19 vigilância epidemiológica do dia 8/3 de 2023. Pacientes esse boletim é de total da pandemia, do início até agora, é isso? Na realidade tem vários boletins que saem, hoje a gente está fazendo, sempre foi boletim semanal, né? Só que a partir desse ano a gente resolveu até a partir do mensal agora, né? do final do ano passado, como teve uma queda, de fazer mensal, até para não ficar aquela questão maçante também, né? Eu tenho aqui 43.093 pacientes confirmados. Atualmente, ontem, né? Saiu ontem. Hoje é dia 9, pessoal, tá? O 9 de março. Ontem, dia 8. Esse boletim saiu ontem. 72 isolamento, 715 óbitos, 42.306 recuperados e 3 pacientes suspeitos. Tu tem um número para nós, Antônio, assim, de vacinas já aplicadas em Rio Grande? No boletim ele traz bem especificado no boletim geral. No geral. Esse aí que tu tá vendo é o boletim só da questão... Os que estão contaminados, não, né? Que fala também dos hospitais, aqui o que eu posso dizer sempre... Tem alguém internado ou não? Números aqui, eu vou te dizer que eu posso falhar em alguma coisa, porque ele está sempre sendo atualizado, né? Hoje mesmo, agora, desde ontem, está sendo aplicado, né? Ontem 8, né? Está sendo aplicado para algumas classes como de idade, né? Acima de 70 anos, com comorbidades, a bivalente, né? Que essa bivalente, na realidade, é uma vacina que tem várias cepas com relação ao Covid. Do Covid, não da gripe. Não, do Covid. Então, ela é mais, pelos estudos, ela é mais provavelmente ela fique na bivalente, né? E aí vai ser... Anualmente, que nem H1N1. Isso aí está ainda em estudos, mas provavelmente seja isso. Entendeu? Mas assim, por exemplo, nossa população está em torno de 190 a 200 mil habitantes. Para ter uma ideia da faixa etária, né? A faixa etária de adultos, que é acima de 18 anos, com primeira dose, praticamente está com mais de 90% já de vacinados. Né? E aí vai indo numa escala, é claro que... A quarta ali talvez esteja com 50... eu não tenho assim de cabeça aqui, eu não tenho os números precisos. E eu não quero falar para... link ali, né? Sim, isso. Do site da saúde. Eu não quero falhar ali dando algum número porque está sempre sendo atualizado. Né? Mas o que a gente diz que foi muito bem aceita aqui em Rio Grande. A vacina aqui foi bem aceita. Com relação também às idades, né? Se esperava muito para crianças e também teve uma boa aceitação. É que, claro, teve algumas coisas, alguns entraves, né? Que às vezes tem pessoas que não queriam se vacinar por medo, por receio. A gente ia chegar aí, a próxima pauta seria as fake news, né, Antônio? Muito fake news. Existe muita fake news na saúde. Se quiser citar alguns casos, não precisa falar o nome, mas citar algumas fake news, né, o WhatsApp. E se alguém já ligou para a Vigilância, procurou vocês para falar fake news, com certeza. Isso é uma das coisas que dentro desse teve muito, né? Em toda a pandemia, né? Em todo o histórico da pandemia, né? Pessoas que até diziam que tinha algum sintoma que teve e foi provado que não tinha esses sintomas. Pessoas que infelizmente, não vou citar nomes, mas médicos que eram contra, né? E hoje a gente vê que se teve uma boa queda, com provavelmente certeza, receitava aqueles remédios que a gente sabe comprovadamente que não tinha. Para vocês terem uma ideia, a Vigilância ganhou 2 premiações, né? No estadual, no COSEMES, né, que é o Conselho da Secretaria de Saúde, né, tirou 1º lugar com o trabalho e 5º lugar com outro trabalho, né, envolvendo a questão do Covid, e com parceria com a FURG, com a universidade. Até agradeço aqui, venho agradecer, né, o professor Glauber, que fez um trabalho parceiro nosso, né. Quero aproveitar a deixa do Toninho, para mandar um beijo pro pessoal da FURG lá, né? É tanta gente, vou tentar lembrar de todo mundo. A Débora, do DAC, o Danilo,
o Daniel, né, a professora Cassiane Paixão, um beijo para todos vocês aí e para quem mais também lá da FURG lá que conhece. Um abraço. Júlio, quer mandar um abraço para alguém da FURG, Júlio? Júlio tem uma relação estreita ali com a FURG, né, Júlio? E na realidade... Amanhã de manhã eu tô recebendo abraço um atrás do outro. Júlio. E na realidade esse trabalho, ele é um trabalho de georreferenciamento dos casos. Então, Rio Grande foi uma das poucas cidades que tem um total de georreferenciamento de todos os casos. Né? E esse foi um dos trabalhos que a gente fez. Região. Por bairro. Então, vou dar um exemplo aqui bem característico e bem interessante para ver como a vigilância trabalha em conjunto com a universidade, em conjunto com a tecnologia, né? Hoje a gente está aqui no meio da tecnologia, eu vejo aqui, né? Tecnologia por todos os lados, mas como é importante isso com relação à saúde também, né? Com esse mapeamento georreferenciado, a gente via em certos momentos aonde tinha maior quantidade de casos. E aí, eu me lembro que vocês postavam, né? Aquele mapa ali, isso, mapa vermelho. Não posso pecar aqui também o pessoal do IFE também, né? Do georreferenciamento do IFE lá. A professora Carol lá, que também fez que é uma das que faz, com seus alunos fazem esse boletim. Então, um beijo para a professora Carol e o pessoal que faz. Marca eles depois todo mundo lá. Vamos marcar para divulgar o nosso... Né? E para vocês terem uma ideia, no início da pandemia, qual era o bairro que estava com problema, que a gente via com uma grande quantidade? A Barra, quarta secção da Barra. E aí, quando a gente fazia um mapa de calor, a gente via que na região da Barra ali tinha muitos casos. E aí, o que a gente fez? Como vigilância, vamos verificar, estudar o que está acontecendo. Até para prevenir para o que está acontecendo. Para vocês terem uma ideia, o que acontecia? Em Santa Catarina, tinha muitos casos realmente. Os barcos de pesca vinham de Santa Catarina, atracavam no porto, na Barra ali. A tripulação de outros pescadores rio-grandinos entrava no barco para ir pescar. Quando essa tripulação voltava, esses barcos voltavam... Contaminados. Todos contaminados. Tinha embarcações assim que era 100% de contaminados. Eles saíam, mesmo doentes, voltavam para suas famílias e contaminavam tudo. Então, o que aconteceu? A gente fez um trabalho nas embarcações. Então, para atracar, essa embarcação o comandante teria que dizer, né? Informar a vigilância se tinha algum tripulante com suspeita. Se tivesse algum tripulante com suspeita, a vigilância ia lá, fazia os testes dentro da embarcação. Se tinha que encaminhar para um posto, já encaminhava para o posto de saúde ou para o hospital. Às vezes vinham casos bem mais graves. Né? E aqueles que tinham condições de ficar no barco, ficavam em quarentena no barco. Até. E aí o que aconteceu? Diminuiu, caiu drasticamente a contaminação. O estudo, a pesquisa fez vocês chegarem Outro caso, para vocês terem uma ideia que eu acho bem interessante. Quando se identificou, era a nossa PERC. Teve um surto dentro da nossa penitenciária. Imagina, né? O pessoal fechado ali. Né? Aí a gente encontrou casos, e aí, né, o doutor Odilon, o grande, né, ele entrou em contato com a gente viu que tinha aquela quantidade, e para se ter uma ideia, nenhum presidiário foi hospitalizado. Dentro de um local que era fechado, que poderia, pelo trabalho também bem feito dentro da unidade de saúde, e a gente conseguiu identificar isso rapidamente. Hoje, né, a questão da tecnologia dentro de uma pandemia, a rapidez é tudo. Né? Sanar o problema é ser rápido. Né? Identificar o problema, agir e prevenir. Então, aí que eu digo, problemas futuros, né, que eu digo como a vigilância é importante, né? Antônio, eu tenho aqui, vou ver aqui minha pauta, nós estamos em tempo estourado, mas eu tenho uma pautinha aqui ainda que eu queria falar com o Antônio. O Antônio a gente se conhece faz um tempo aí, me lembrei aqui da Michele, né? Que sim, contigo, né? Sim, a Silvia, a gente já mandou um abraço para ela, e não tem como não mandar um beijo, um abraço para a Dulce. A Dulce. Né? A amiga de longos anos aí, nossa conhecida, né? Um beijo, um abraço aí, Dulce, para toda a família também. E agora também o irmão dela é funcionário também, lá, né? O César, o Gugu. Eu mexo com ela, que a família baita de um cara, mas eu chamo ele de Gugu ainda, ainda lhe dou-lhe um beijo na bochecha. A família está invadindo a Secretaria da Saúde. A Secretaria da Saúde toda lá, né? E a irmã parece estar na SMK, cara. Isso. Como tu vê a atuação,
É a penúltima pauta aqui. A atuação da vigilância, das vigilâncias, né? Sim. Antes e depois da pandemia, Antônio. Com certeza. Eu posso te dizer, seguramente, se tem algumas coisas boas, né, que se pode tirar da pandemia, eu sempre digo, né, das coisas ruins, sempre temos que tirar algumas coisas boas. É a questão da valorização do trabalho da vigilância, né? Porque em todas as áreas ficou conhecida, né? E a gente sabe que se não fosse a vigilância, né, não só em Rio Grande, né, a vigilância como um todo, né, no Brasil, agir rapidamente, aí entra toda a questão preventiva, né? Como eu sempre digo, a questão das vacinas, questão de fiscalização. Também eu digo assim, ó, se uniu mais a vigilância, né? Que Rio Grande teve uma união muito grande, né? Apesar de, como a gente está no mesmo prédio, às vezes não era aquela questão tão unida assim. E depois da unida que eu digo é trabalhar em conjunto, porque Cada vigilância tem um gerente ou não? cada vigilância tem um gerente, né? Então tem a Josiane, que hoje é a Josiane, que é a farmacêutica da vigilância sanitária, a Márcia Ponce, da ambiental, a doutora Shirley, que é da epidemia, e a Alessandra, a engenheira do trabalho, que é da saúde do trabalhador. E até a saúde do trabalhador foi importantíssima também, né? Quando tinha essas firmas de adubo, né? Né? E quando tinha na pandemia e fora da pandemia. Tu me permite eu só falar um pouquinho aqui da vigilância da saúde do trabalhador, até para a população saber, né? Às vezes, quando tem essas... Chega no posto, só para entender, chega no posto de saúde, às vezes, vou dar um exemplo, né? Tinha muito do Polo Naval. Acidente ocular, né? Corpo estranho no olho. Cuidado, hein, pessoal? Corpo estranho no olho. É verdade. O que acontece? Estava lá o esmerilhador, né? E um cavaco ali de ferro entrava no olho, ia para o posto de saúde, ou ia para a Unimed, ou ia... E vem uma notificação para a saúde do trabalhador. Todo acidente do trabalho tem que ir uma notificação para a saúde do trabalhador. Ah, não, para a saúde do trabalhador da para gerar dados. Isso sim. Além dos dados, tem como identificar os problemas. O que acontecia? Vou dar um exemplo, né, para rapidamente ilustrar. O que acontecia? Esses casos de problema ocular, às vezes tinham vários numa mesma empresa. Né? Então, o que acontece? Opa, tem um descuido do técnico do trabalho, ou está tendo algum problema de ser feito algum trabalho que possa dar problema. E aí, o que aconteceu? É identificado pela saúde do trabalhador, e dentro da saúde do trabalhador, ela faz uma visita nessa empresa e vai verificar as condições que essa empresa está fazendo para que esse problema não ocorra mais. Vamos ver como a importância, né? A importância. Então, eu queria deixar porque a gente falou das outras vigilâncias, e não falamos da saúde do trabalhador. A importância até para evitar e diminuir, mitigar os acidentes do trabalho. Os acidentes que são graves. Às vezes são fatais, né? E se não são fatais, às vezes deixa a pessoa inválida, e não é isso que se quer. Né? A pessoa continue trabalhando, tanto para a empresa Antônio, a gente falou bastante aqui da vigilância, acho que apresentamos, né? Acho que foi muito importante, né? Tudo que a gente falou sobre a vigilância, né? Sobre o trabalho exímio que vocês realizam, né? A gente vê o pessoal batendo nas casas, muita gente não abre, é importante receber, claro, com todo cuidado, checar se tem um colete, se tem um crachá, é importante, né? Verificar. Mas é um trabalho que às vezes não é visto, né? O pessoal conhece o posto, conhece a farmácia que a gente pega o remédio, mas não conhece a vigilância. Eu sempre brinco, né? Para quem... Me desculpa, quem não conhece muito de futebol, mas quem gosta de futebol, a vigilância é aquele centro médio antigo, sabe? Camisa 5, que fica lá no meio de campo. Ele não é reconhecido muito, mas luta, ele faz... Mas ele não quem é reconhecido? O goleiro que não deixa sair gol. E o cara que faz o gol. E o cara que faz o gol. Mas nós somos aquele que não deixa, né, ser feito o gol e dá, às vezes, o passe para... O cara fazer o gol, é verdade. Então, é um trabalho muito importante. Sim. Meu amigo Júlio, agora, nesse episódio, no quarto episódio, está quieto, mas eu quero que ele deixe uma palavra aí, que ele sempre tem uma filosofias do Júlio. Ele estava comendo bala. Agora 10, Júlio, só 10. Está adoçado, Júlio. Só 10. Uma palavra doce agora.
Uma palavra doce. Eu tô sem palavras, assim, com essa noite iluminada aí. Com tanto esclarecimento, com tantos contos aí a respeito principalmente assim, Da tetinha? do tocante. Não. A tetinha eu tô de cara com ele. A tetinha eu tô de cara com ele. A tetinha. Te fez repensar, né? A tetinha a gente vai ter que conversar depois aí. Não, deixa a tetinha. Primeiro a tetinha, cara. Só rapidamente. Sabe qual eu já vi a questão de produzir a maionese caseira? Sabe que às vezes como é que é produzida a maionese caseira? Um óleo da fritura que já ia ser jogado fora. Eles, às vezes, um comerciante mal intencionado usa aquilo ali para fazer a tetinha. Não, então, assim, e olha só. Mas e olha só, às vezes o balde dá o sabor, nem lava o balde. Nem lava o balde. Terminou? Faz mais. A mesma massa. O gostinho especial tá aí, ó. Tá certo. Não, é importante, pessoal. É importante cuidar da higiene na hora do preparo dos alimentos, né? Eu fiz um curso, Antônio, aquele de práticas, boas práticas na fabricação. E muito interessante aquilo, né? E às vezes tem coisas que a gente não nota, né? A unha suja ali, né? A aliança. A barba, a aliança. É por isso que eu não uso. Eu tenho umas fotos de... não uso, é por causa da... eu tenho fotos ali de questão de incubação, né? Da aliança e passa Passa o cotonete ali e bota no telescópio. Numa placa de Petri e aí vai o quê? Vai multiplicar e a gente vê a contaminação. Não, mas essa coisa da aliança é verdade, não é mentira. Porque eu sempre fui eletricista. Sim. Não pode usar. Pois cozinheiro, não pode usar. Fui pro polo naval, agora que eu sou servidor, eu até desisti, porque eu não me acostumei. Júlio, deixa sua palavra aí, Júlio. Eu tô sem palavras. Sem palavras, mas foi boa, né? Acho que foi bastante instrutivo, né? Bastante esclarecedor, né? A gente passa a conhecer coisas que a gente não conhecia. O Antônio, gente boa aí, o Toninho da Saúde. Assim, mas não queira mandar o WhatsApp pra ele não responde. Só quando ele tem interesse, aí ele te responde. Cristiano, meus ar-condicionado, aí ele te responde. Não, eu digo sempre assim, ó, é tanta coisa, mas se for muito importante, a pessoa liga. Então... O Antônio, quiser falar, tu é formado em gestão ambiental, Antônio? Isso, sou formado em gestão ambiental, eu sou especialista em vigilância sanitária pelo Instituto do Hospital Sírio-Libanês. E, para minha grata surpresa e também por uma alegria, eu fui aprovado agora no mestrado, essa semana, para cursar o mestrado de Ciência e Tecnologia de Alimentos na UFPEL de Pelotas. Que legal, parabéns. Aí, não podemos parar nunca. Não podemos parar nunca de estudar até para se qualificar, né? É um cara que está sempre inventando, né? É um aplicativo, é uma revistinha diferenciada, isso é muito legal, né? Acho que eu me identifico muito com ele. A questão educacional eu acho que é muito importante, né? Então, quando a gente pode ter trabalhos em escolas, né? É que há tanta coisa aqui que fala de vigilância que tinha que ter um programa 2, de repente, o programa 2. Bolar alguma coisa. Porque trazer mais alguém ali para falar. A questão educacional é muito importante. E eu digo sempre que se for a questão educacional, vá para as crianças, faz um trabalho, né? Eu sei que vocês fazem um trabalho Vamos chamar o Antônio aqui, alguém da vigilância, para falar com nossas crianças, trazer um material gráfico, alguma coisa, né? Eu acho que é importante, né? Tem o trabalho da ambiental, né? Em resina, os escorpiões. Interessante. E as pessoas, a gurizada adora, né? Vamos marcar sim, vamos marcar com eles. Antônio é casado, solteiro, casado com a Rosane, minha esposa, um beijo pra Rosane. Tem filho, filhas, duas filhas, né? As duas têm 15 anos? Tem uma tem 15, a outra tem 13, a Gabi e a Iane, né? E eu sei que elas vão assistir, elas estavam esperando para assistir. E eu digo assim, o exemplo que eu dou, né, que essa questão de estudo, eu nunca paro até para dar o estudo, a pra questão ela, de mostrar para elas que sempre dá um exemplo. Então, assim, eu sempre digo, o exemplo é a melhor coisa que a gente pode deixar para o futuro. E em vigilância sanitária, espero que quando eu me aposentar, que daqui a uns anos vou me aposentar, que continue né, com amor, com carinho, vestindo a camisa. Eu acho que o SUS merece e a gente tem que fazer tudo pelo SUS. Né? O Cristiano eu sei que e eu sou um fã do SUS. Né? Se a gente tem uma saúde que nos dá ainda um apoio, que tenha às vezes, claro que a gente sabe que falha algumas coisas, mas se tem ainda funcionando é porque os funcionários do SUS se empenham, né, em fazer. E às vezes funciona com esparadrapo, funciona ali, né? Sabe aqueles carros, né? Mas funciona, né? Comprando às vezes o material. Se não fosse aquilo,
trocando a roda com o carro andando. Mas se não fosse aquilo ali, estaria O Cristiano pior. sabe que trabalha nessa parte, né, de licitação, de tudo. A importância que às vezes tem uma dificuldade e se a gente Burocracia. esperar que aconteça, às vezes a gente tem que comprar do bolso mesmo. Mas vamos lá que a população merece, né? Um SUS de qualidade. E eu procuro sempre fazer o serviço que parece burocrático, fechado na sala, bem feito, porque você vai ter feito lá, né? Com certeza. No atendimento na porta. Júlio, suas considerações finais. Gente, 22 horas e 38 minutos, eu tô aceitando doação de Bauru. Sem tetinha ou com tetinha? Eu vou responder depois que o Antônio sair daqui. Antônio, muito obrigado pela sua Eu que presença, agradeço, né? a Agradeço aí e dou os parabéns para toda a vigilância. Ele falou os nomes ali, eu conheço todas elas, né? A gente trabalha junto e fazem um trabalho excelente lá. E o Antônio, mais do que um colega, é um amigo, um conhecido aí, também irmão de religião aí. Com certeza. E eu tenho só a agradecer ao Instituto por tudo que ele faz pela comunidade, né? E estar aqui, para mim, é um prazer. Falar do SUS. Com amigos, então, melhor ainda. obrigado. Viva o SUS, né, Antônio? Viva o SUS. Então, Muito obrigado pela sua presença aí e até a próxima, Até né? a E vamos convidar para Tá falar certo. aqui com as nossas crianças. Tá bem. Pessoal, muito obrigado Fiocruz, muito obrigado Fiocruz Brasília, muito obrigado OPAS, muito obrigado Governo do Canadá e a todo mundo que nos assiste, nos acompanha. Curtam, comentem e compartilhem. Um abraço, beijo, pessoal. Olha o Bonner. Boa noite.